E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, gestores, gestoras, membros de conselho, membros de comitê de investimento aí. É um prazer estar aqui falando de novo com vocês aí no nosso informativo aí dessa semana, né, para falar dos principais fatos que aconteceram aí na semana passada e o que a gente está enxergando aí para essa semana, né, com relação aos investimentos aí na nossa carteira. Bom, vamos lá. Nós tivemos aí, né, uma questão aí na semana passada, aí a preocupação do mercado financeiro aí com relação ao aumento dos casos de Covid, né, porque aí o mercado se esperava aí uma questão de um lockdown, né, talvez até um pouco mais severo do que nós tivemos aí no mês de março, né, e aí isso dificultaria a retomada econômica dos países, né, e principalmente de países emergentes como o Brasil, né, então o mercado teve esse receio todo aí, né, e aí de acordo com que os fatos vão acontecendo, né, os líderes mundiais vão se posicionando sobre isso aí, isso vai trazendo tranquilidade e as coisas tendem a retomar a sua normalidade, né? É um dos fatos também que puxou um pouco aí principalmente as bolsas, né? Foram a questão do envolvimento dos grandes bancos mundiais aí com esquemas aí de possível lavagem de dinheiro, né? E aí fazendo com que esses papéis de bancos caíssem muito além do normal, né? E obviamente isso puxa o resultado na bolsa, né? Aqui no Brasil aqui seria a questão da pressão da questão da política fiscal do Brasil, né? Há um temor do mercado aí sobre a questão dos gastos além do teto, né? Como que seria o comportamento da recuperação do Brasil pós-pandemia, né? A sua velocidade, e com isso fizeram com que os títulos, principalmente no longo prazo, né, sofressem mais pressão sobre o aumento nos juros negociados no mercado, né? E aí, obviamente, com essas incertezas, o mercado exige mais por estar correndo esse risco. Que aí, lembrando, né, quanto maior o prazo, maior o risco, né? Quanto maior a incerteza, também maior o risco, né? Mas que, de certa forma, né, após vir falas, tratativas de negociações sobre aprovação de reformas, sobre a condução de acordos políticos, né, isso foi começando a trazer aí um certo alívio para o mercado e essas taxas de juros do longo prazo começaram a ter um certo recuo, né? O Banco Central aí revisou novamente o PIB de uma forma positiva, né? Se esperava um tombo de 6,4 aí e a nova expectativa é em torno de 5%, então melhorou, né? E aí uma das cautelas aí do mercado é com relação à inflação. E aí, a inflação vai voltar ao Brasil ou não vai, né? Porque o IPCA 15 de setembro aí tivemos um valor aí acima do esperado, né? Veio 0,45%, o esperado era próximo ali de 0,20, 0,30, algo parecido, né? Então tem esse receio, né? Mas até mesmo o Banco Central, né, na divulgação do Copom, né, trata essa inflação uma coisa mais atípica, assim como foi no início desse ano lá com o aumento exagerado do preço da carne que puxou a inflação no mês na época, né? Então essa é uma questão de descontrole, né, entre produção e demanda, né? E obviamente ocorre essas elevações, né? Então, diante desse cenário aí, nós tivemos alguns indicadores que ficaram aí, que está ficando no mês negativo, né, mas de certa forma com uma recuperação, né, e principalmente os de renda variável aí, é que a gente vê aí uma desvalorização um pouco mais acentuada, né, o dividendos aí com menos 66%, o small cap com menos 3,13, né, e o índice Bovespa 2,38. É um dos índices de renda fixa, né? O que está puxando mais aqui é o IMA-B5+, com 1,64%, né? Até mesmo o IRFM1, que é um produto a parte mais longa dos pré-fixados, né? Está aí com 0,32%. Mas tudo isso devido a essa questão da pressão sobre a incerteza da política fiscal do Brasil com relação a, aos gastos, né? Então isso teve essa pressão aí por, por um juro um pouco maior. Mas aí quando a gente olha aqui a questão do boletim Focus, né? O que a gente vê aqui
é uma, de certa forma, melhorias, né? Igual o PIB, né? Diminuiu um pouquinho mais, né? Na semana passada era de 5,05 aí de retração, agora foi para 5,04, né? Então diminuiu um pouquinho, né? Mas quando eu vejo para os próximos anos, ele se mantém, né? Nos 3,5 para 2021, os 2,5 para 2022 e 2,5 para 2023, né? Da mesma forma, a inflação, ela aumentou um pouco, estava 1,99 na semana passada e agora 2,05, né? Mas quando a gente vê para os próximos anos, né, na casa dos 3%, 3,5% e 3,25, ou seja, uma inflação dentro do eixo da meta, né? Então, isso colabora aí com a nossa manutenção, por enquanto, na estratégia das carteiras de investimentos. Passando aqui, a curva de juros, né, para mostrar, na semana passada aí tivemos uma elevação aqui na parte longa, né, dos juros, né, da taxa de juros sobre os títulos públicos, né, fechando aqui quase que 8%, né, e agora quando a gente vê nessa semana, vejo o tanto que ela recuou, né, então isso mostrando um alívio aí por parte do mercado. O CDS, né, na época que da pandemia teve essa elevação, teve uma queda e agora, né, nessa reta final, né, dessa semana passada, né, houve-se aí uma pequena elevação aí chegando aos 249 pontos, né? Mas assim, quando a gente olha ali o ápice, né, do Covid, né, está abaixo, ele chegou a estar em 180, 190 pontos, agora foi aí para 249 praticamente um único dia, né? Nos Estados Unidos também, essa pressão por uma taxa de juro maior nos títulos de longo prazo também ocorreu por lá, né? Na semana passada nós tivemos aí quase que próximo a 1,5%, né? E aí agora teve aí um pequeno recuo, né? Estão mostrando aí que, de certa forma, o mercado está um pouco mais aliviado aí com relação ao risco fiscal, né? E aí, então, com isso, né, até o dia 25 de setembro, aí, CDI acumulado 0,13%, o IRFM1 com 0,17%, o IRFM aí com 0,16% negativo, IRFM1 com menos 0,32%, né, e o IMA-B5 0,15% positivo, o IMA-B 0,86% negativo, e o IMA-B5 mais 1,64%. O IDKA, que é a nossa concentração em carteira 0,20%, o Ibovespa com 2,38% negativo, e aí o investimento no exterior, né, a parte com dólar caindo 5,76 e aí quando joga em reais caindo 4,12. O que aconteceu? As ações caíram, né, no SP500, mas acontece que teve aí um avanço do dólar, então acabou que ele compensou, né? Quando a gente olha aqui na semana passada foi o efeito contrário, né? As ações lá dos Estados Unidos caíram aí no patamar de 5,17%, né, no SP500. Aí como o real valorizou frente ao dólar, essa perda ela se acentuou mais, né, 8,33, né? Lembrando aí que a tendência do dólar, né, dentro da normalidade do mercado é de certa forma recuar aí dentro do que é a projeção aí mais ou menos do Boletim Focus, no patamar ali de 5,25, 5,30, né? Esse seria, segundo as grandes casas, né, a mediana dos grandes bancos, que seria um preço mais justo do real, do dólar frente ao real. E aí, então, né, diante dessas notícias e a tendência do mercado, né, a gente, mais uma vez, essa semana, a gente ainda mantém a nossa carteira do mesma forma, né, fazendo a manutenção. Para quem tem carteira conservadora aí, né, 22% em IRFM1, 10% no IMAB, 60,5% no IDKA, e ações 7,5%, né? IRFM IMAB5+, essa posição foi zerada. IRFM, né? Recomendamos todos aí já para sair. O IMA B5+, quem tem ainda pode manter, né? Mas quem tem aí teria essa interesse de entrar no IMA B5+, por enquanto a gente não está recomendando, né? A moderada aí se mantém 12% no IRFM1, 10% no IMAB, 63% no IDKA. Ações 15%, IRFM e IMAB5+, zerada essa posição, né? Na carteira arrojada, mantém-se aí o IRFM1, 7%, o IMAB 10%, o IDKA
né, 2A de inflação, né, 65,5%, as ações 17,5%, e a RFM Member 5+, em 0%, né, ou seja, não manter essa posição. Bom, essa semana aí a gente tem aí uma agenda um tanto puxada, né? Nós temos aí a partir de amanhã aí o debate entre Trump e Biden para a presidência dos Estados Unidos, na terça-feira às 10 horas da noite, local, horário de Brasília, né? Divulgação do IGPM, CAGED, PMI, né? Estados Unidos, China, e até mesmo Brasil e Europa, né? E outras coisas, notícias importantes, a questão também do payroll, né? A questão dos empregos e desempregos, né? Brasil e mundo afora. Então, assim, essa semana promete uma semana um pouco volátil, né? Devido a essa agenda, de acordo com as expectativas, né? Lembrando que se o realizado vier de uma forma dentro das expectativas, a tendência é que o mercado reaja positivo, né? E se for um caso contrário, né, frustrar essas expectativas, a tendência do mercado reagir a isso de uma forma mais cautelosa, né, de precificação para aquilo que está vindo de resultado. Mas nós, né, estamos aqui acompanhando esses fatos, esses indicadores, e aí, de acordo com a necessidade, né, a gente entra em contato aí para a gente fazer possíveis movimentos aí de uma forma mais emergencial, caso necessitar. Mas, a princípio, é manutenção para todas as carteiras. Aplicações e resgates que foram surgindo durante a semana, né, como de praxe, a gente sempre pede aí para estar entrando em contato conosco, né, via e-mail, né, de preferência, nos informando qual o valor a aplicar, o valor a ser resgatado, né, para a gente estar indicando aí os melhores fundos para estar fazendo a operação. E tiverem dúvidas, né, questionamentos, né, para a gente estar colocando nos nossos vídeos aqui, manda aí para o e-mail comercial, né, @sedecapital.rpps.com.br, ou então comercial @confiançainvest.com.br. No demais, forte abraço e até o nosso próximo informativo.